pastor, eu falei, pastor, eu tô meio estranho aqui, não estou me entendendo. Eu comecei a me convertir, comecei a vir para a igreja, muito animado, muito prazeroso, era muito bom para mim sair da minha casa, vir para a igreja. Eu já ficava contando as horas para mim me arrumar e ir para a igreja. Mas agora, pastor, não estou sentindo mais essa mesma coisa. Se bobear, eu não tenho nem vontade mais de vir à igreja. E o pastor Gideon olhou para mim e falou assim: irmão Gilberto, só tem um que quer que você fique na tua casa. Se você quiser fazer a vontade dele, você fica lá. Agora, se você não quer fazer a vontade dele, venha com desânimo, venha carregado, mas venha, porque daí a pouco esse teu desânimo vai sair e vai para o lugar dele. O que você tem que fazer é se levantar com desânimo, com tudo, e caminhar. Entra a palavra que Deus falou para Josué: Josué, esforça-te. Nós também temos que nos esforçar. Se nós no começo, se nós não nos esforçarmos, daí a pouco nós somos vencidos. Daí a pouco nós paramos, ficamos parados. E é isso que o inimigo das nossas almas quer. E quando a gente desanima, como eu disse, a voz dele fica mais forte. A voz dele fica mais aguçada na nossa mente. Porque ele quer que nós paremos. O povo que estava lá em Ageu, o povo estava desanimado, porque saiu de um exílio, encontrou tudo quebrado, as paredes tudo ruim, o templo todo esculhambado, tudo ruim. E agora como é que nós vamos fazer? A gente tão pouca gente, como é que a gente vai fazer? O pessoal estava dando menos importância às coisas de Deus do que às coisas próprias, às coisas da tua casa. O pessoal estava cuidando da casa dele, estava cuidando de melhorar a casa dele, mas a casa de Deus estava caindo aos pedaços. E aí Deus olhou para Zorobabel, olhou para Josué, olhou para o sacerdote e disse uma palavra, e trouxe uma palavra de ordem para esses homens: olha, esforça-te e comanda esse povo para que ele trabalhe, para que a minha casa venha se levantar, porque a glória dessa casa, ela ainda vai ser maior do que a glória da outra, do que a glória da primeira. Mas é preciso que haja esforço. A igreja pode vencer, mas é preciso que os crentes que nela ali congregam, é preciso que todos se esforcem, é preciso que todos entrem numa batalha, todos tenham o compromisso de orar, todos tenham o compromisso de estar cuidando das coisas de Deus, porque aí certamente a vitória vai chegar. É na perseverança, é na perseverança que você vai ver a vitória chegar nas tuas mãos. Eu gosto muito da passagem que fala de lá do povo que estava rodeando as muralhas de Jericó. Porque aquele povo foi um povo guerreiro, foi um povo que perseverou. Porque quando eles rodearam a primeira vez, eles pensavam que rodeou uma vez vai resolver o problema, né? Aí rodeou a primeira vez, olhou, a muralha ficou em pé. Aí Deus falou com eles: ó, tem que rodar amanhã de novo. Aí eles rodearam no outro dia de novo. Quando acabou de rodear, a muralha está de pé. Deus falou outra vez: tem que rodear outra vez, amanhã de novo. Muita gente por pouco, por muito menos que isso. Quer saber? Vou sair fora, isso aí está por fora, isso aí não funciona não. Vem na igreja, quer resolver a vida dele na hora que ele pisou na igreja. Nunca fez nada para Deus, mas quer entrar na igreja, quer que a vida dele seja resolvida num piscar de olho, como se fosse mágica as coisas de Deus. Deus está querendo primeiro conhecer o teu coração. Deus está querendo primeiro saber qual é o tipo de terra que Ele está lhe dando para Ele poder tratar com você dentro de um padrão Deus e servo. Amém. Deus quer te abençoar? Com certeza. Mas eu sempre falo aqui: o tempo da bênção é do Senhor. O tempo da bênção não é teu. Deus quer te abençoar, Deus quer o melhor para você, Deus quer te dar o melhor, mas o tempo é dele, porque Ele sabe administrar muito melhor do que nós sabemos administrar. Amém. Hoje eu encontrei com alguém aqui na frente da igreja cedo, e a igreja de Nova Vida está passando por uma luta muito séria, e a pastora Dulce, ela está internada já um bocado de dia, e está um povo num relógio de oração constante em prol da oração, é a cura
é a cura da pastora. E eu disse, eu conversando com a pessoa, me veio bem livre, bem à vontade. Quem é que decide? A última palavra ela vem de quem? O que adianta? A Bíblia me ensinou, eu aprendi com a palavra de Deus que eu tenho que entregar nas mãos do Senhor, e depois que eu entrego eu tenho que fazer o quê? Descansar. Eu não preciso ficar todo dia batendo lá no ouvido do Senhor, faz isso, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso, Senhor. Será que é assim que eu vou conseguir? Quem tem fé, todo dia está na porta batendo, entrega e descansa. Na oração que Jesus ensinou o povo a orar, ele diz assim, ó: seja feita a tua vontade. Não adianta você querer uma coisa se Deus quer outra. A decisão de quem que vai prevalecer? É a decisão de Deus. Ele que é o Senhor. Nós somos simplesmente servos. Então entrega nas mãos do Senhor. Entregou, agora descansa. Vida para frente, vida que segue. Tem outras pessoas, tem outras famílias, tem mais gente precisando também das suas orações. Então vamos estar cuidando de estar orando por todos, que a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Temos que orar por todos, temos que entregar todas as dificuldades nas mãos do Senhor e aguardar do Senhor a vitória. É na perseverança, é perseverar com fé, é crer que Deus vai fazer, descansar porque sabe que está entregue nas mãos do Senhor, que está nas mãos de quem pode, na mão de quem tem condições de fazer. O esforço é para a conquista. Nós temos que nos esforçar para vencermos a nossa vida espiritual, porque há um que trabalha o tempo todo para nos derrubar. Há um que trabalha o tempo todo para tirar de nós a bênção. Ele usa quem ele pode. A Bíblia diz que ele está em derredor. Ele está a uma certa distância de mim, respeitando esse limite, porque pertinho de mim, ao meu redor, está o anjo do Senhor me guardando. Então ele está ao meu derredor, mas ele não sai dali. Ele está ali bramando como um leão, esperando uma oportunidade. E quando a gente às vezes dá a oportunidade, ele não perde tempo. É por isso que nós temos que estar ligados. A palavra de Deus diz que nós devemos vigiar, depois orar. Vigiar, primeiro vigiar, depois orar. Está em vigilância, está vigilante, está olhando, está cuidando, para não deixar nenhuma brecha, porque para esse que está ao derredor não se achegar. Ele tem que ficar lá mesmo. É lá que é o lugar dele. Perto da gente é o Senhor, perto da gente é o nosso Deus. E para isso a gente tem que se esforçar. Se esforçar para quê? Para não pecar, porque é difícil. Se esforçar para não errar, se esforçar para não pregar mentira, se esforçar para fazer as coisas corretas, se esforçar para estar sempre fazendo aquilo que agrada ao Senhor, se esforçar para estar na casa do Senhor louvando, bendizendo o nome do Senhor, se esforçar para quando encontrar alguém que precisa ouvir uma palavra, você ter uma palavra para esse alguém da parte de Deus, porque a vontade de Deus é que eu e você falemos do seu amor, falemos do teu poder, da tua graça salvadora para aqueles que não conhecem. Então temos que estar cuidando para estarmos fazendo tudo que agrada a Deus. É tudo com esforço, porque às vezes é tão difícil a gente falar das coisas de Deus para uma certa pessoa. Às vezes é muito complicado. Aí precisamos nos esforçar para estar fazendo essa obra. Em todo lugar que você estiver, você que é crente, fale do amor de Deus, fale do Senhor, fale do poder de Deus, fale aquilo que Deus pode fazer, fale aquilo que Deus fez na tua vida. Diz como era a tua vida. Eu falo muito das pessoas, eu chego em alguns lugares, eu procuro estar botando das pessoas aquilo que Deus fez, porque se Deus fez para mim, Ele pode fazer para você também. Se Deus fez na minha vida, eu não me considero melhor do que ninguém. Se Deus fez pela minha vida, Ele certamente pode fazer pelos outros. Mas há uma questão, é
que haja esforço. É preciso que a gente se esforce. E a gente sabe que sem esforço não vai funcionar. O desânimo, joga por terra. Ora a Deus, peça a Ele para que o desânimo saia. Não deixe o desânimo te vencer. Procure estar sempre animado para fazer as coisas do Senhor. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era motivo de alegria para o salmista sair da sua casa para ir à casa do Senhor. Eu via no interior muitas vezes, eu fui muito no interior, eu via no interior muitas vezes a alegria que as pessoas, quando era convidada para um culto, lá na roça não tem muita coisa para as pessoas fazerem. Aí você ia na casa de uma pessoa, convidava, vou ter um culto lá na casa do seu fulano, às vezes uma distância enorme, uma distância daqui, lá em Tribobó, né? E aí o sujeito, não, pode deixar que eu vou lá. E ele não tinha carro, não tinha nada, ele ia a pé, pegava lá os mais novos da casa dele, pegava os filhos e ia para lá a pé. E saía com alegria, chegava lá satisfeito, chegava lá alegre, andava uma distância dessa e chegava lá com disposição de louvar a Deus, satisfeito, feliz da vida. Você olhava, sentia a felicidade estampada no rosto das pessoas. É esforço. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou para louvar o meu Deus. Quem é o teu Deus? É aquele que te dá vida, é aquele que te remiu, que te tirou lá do lamaçal do pecado e te trouxe para uma terra firme. É aquele que deu o seu filho para morrer no seu lugar, para que você pudesse hoje ter uma porta aonde você passou e aonde você vai buscar alcançar a tua salvação através dessa porta. É esse Deus, é o que domina sobre todas as coisas, aquele que tem o poder para fazer toda e qualquer obra. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, é esse o Deus que você precisa. Quantas pessoas têm a vida toda enrolada, toda desarrumada, porque andam fora da presença do Senhor, não se esforçam para vencer o pecado. Eu achava uma certa época da minha vida que eu não conseguiria nunca vencer algumas coisas da minha vida. Eu encontrava uma barreira muito grande nas coisas que eu praticava no passado, e agora eu estava querendo mudar de vida, querendo mudar de itinerário, mas olha, era uma luta terrível, era uma coisa terrível, mas com esforço, graças a Deus, tudo foi alcançado. Não tem mal nenhum que Deus não possa curar, não tem nada que Deus não possa fazer. Tem gente que diz aí que tem vício que não tem jeito. Não tem nada, vou repetir bem alto para todo mundo ouvir, não tem nada que Deus não possa fazer. Não existe mal nenhum que Deus não possa curar. Ele tem todo o poder no céu e na terra. É Ele que domina sobre tudo. É Ele que quer que você esteja hoje aqui sentado ouvindo essa palavra. É Ele que me colocou hoje aqui para falar essa palavra. Eu te garanto que eu não tinha essa palavra programada para estar falando aqui hoje. Eu não tinha isso montado em nenhum caderno para estar falando. Mas é Ele quem tem colocado essa palavra nos meus lábios. É Ele que faz todas essas obras. É Ele que te trouxe aqui, te colocou sentadinho aí. Porque você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Por quê? Porque o Espírito de Deus, aquele que quer te conduzir para o céu de glória, aquele que quer te tirar de uma situação de perda e te colocar numa situação de ganho, aquele que quer te levantar para te usar como canal de bênção para aquele teu vizinho de repente que está morrendo lá, precisando de alguém falar para ele, e você está pertinho dele. Então Deus está querendo te levantar para que você possa ser usado lá para aquele que está perto de você. Essa é a questão, porque Deus, Ele usa os homens, somos nós que fomos chamados para fazer esta obra, não foi os anjos, é nós que fomos levantados para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Jesus não disse para os anjos, Ele disse para a igreja: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu preciso me esforçar, porque não é fácil. Você também precisa se esforçar para tudo. Se você não se esforçar, de manhã na hora de você trabalhar, você não vai trabalhar, você fica preso
Senhor, é preciso esforço. Eu preciso me esforçar para melhorar a cada dia, porque é assim que eu vou vencer, é assim que eu vou ver a glória de Deus, é assim que eu vou assistir a glória da segunda casa, porque a glória da primeira eu já conheci lá atrás, é uma glória que tinha, agora da glória da segunda, essa glória é muito maior, porque agora Jesus, Ele quer entrar nessa peleja, Ele quer fazer parte desta segunda casa, Ele quer fazer parte da sua vida e da minha vida. Essa é a grande verdade do Evangelho. O Evangelho não veio para enriquecer pastores, nem para enriquecer membros. O Evangelho veio para salvar almas, para libertar vidas, para tirar pessoas de cativeiros espirituais. Porque tem gente que não acredita que exista cativeiros espirituais, mas existe. Eu digo com todas as letras que existe, porque a minha casa, ela sofreu desse mal. A minha casa, eu tive problema na minha casa, problemas espirituais sérios na minha casa, mas glória a Deus, que Ele entrou em nossa vida e jogou por terra todo o espírito maligno que trabalhava dentro do meu lar. Ele foi lançado para o lugar de origem, ele foi lançado no inferno, e hoje a minha casa é a casa onde habita o Espírito de Deus. Assim tem que ser a tua casa, porque quando o Espírito de Deus habita, a glória é maior, a glória é melhor, e essa é a vontade de Deus. Você quer vitória? Tem que se apegar com Deus. A tua vitória não está nas mãos do pastor. A tua vitória não é o pastor que pode te arranjar a tua vitória. É o Senhor, aquele que tem poder também sobre a vida do pastor, que tem poder sobre a tua vida. É de Deus que nós recebemos a vitória. É para Ele que nós trabalhamos. Todos nós aqui somos servos de Deus. Aqui só tem um Senhor, é Deus. E nós somos servos. Todos nós aqui estamos a serviço de Deus. Todos nós estamos aqui para trabalhar para o nosso Senhor. Viemos aqui dar honra, louvor, glória e adoração a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Às vezes é um sacrifício nós fazermos isso, mas ainda bem, feliz daquele que mesmo com sacrifício consiga dar honra, da glória, dar louvores e dar adoração para o Senhor, que cuida de nossa vida. Então, igreja, não deixa para amanhã, né, o que se pode fazer agora. Toma a decisão certa, fica na presença do Senhor, vença as dificuldades perseverando, não deixa as dificuldades te vencer, vença ela, não vale a pena. Eu disse para alguém hoje assim: você vai ficar em casa? O que você vai ganhar ficando em casa? O que você vai ganhar? Indo para a casa do Senhor, Ele pode te dar uma vitória. Amém. Indo para a casa do Senhor, Ele pode te abençoar. É muito mais que a gente leva quando a gente vem para a casa do Senhor do que quando a gente fica em casa. Então, toda a igreja, vamos louvar ao Senhor, vamos sair com luta, com dificuldade, mas vamos estar na presença do Senhor. Tivemos quinta-feira aqui um culto abençoado. Eu estou orando, pedindo a Deus para que quinta que vem de novo seja outro culto abençoado. E não tem problema a gente trabalhar. A gente tem disposição para trabalhar. Vamos agarrar no arado, pegar no arado, porque aí é que entra o problema da vitória que a gente precisa. Às vezes a gente cobra tanto de Deus, mas a gente mesmo não faz muito para Deus. E Deus está querendo que a gente faça alguma coisa. Ele falou para Josué. Ele disse para Josué, esforça-te, tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca,
o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Tem muita gente que vem, que procura às vezes, há uma teologia da prosperidade por aí, uma doutrina, e a Bíblia me ensina a prosperar desta forma, não me apartando de Deus, meditando na palavra dele de dia e de noite, não me desviando nem para a direita nem para a esquerda, me mantendo reto, fazendo a vontade do Senhor. Quando eu faço assim, a minha vida prospera. Só que tem muita gente que acha que prosperidade é ter muito. Tem muita gente que acredita que para ter prosperidade é ter muita coisa. Mas eu aprendi com o Espírito Santo de Deus que prosperidade é ter aquilo que eu preciso. Quando eu tenho o que eu preciso, eu sou próspero. Todo dia, quando dá mais ou menos a hora do almoço, é bom que a gente tenha um prato de comida, né? É maravilhoso quando a gente chega na hora do almoço, o pratinho de comida está lá para a gente, né? À noite, a janta. Aí acabou tudo, chegou lá, uns dormem 11 horas, meia-noite, uma camazinha preparada, né? Ainda que não seja muito luxuosa, mas está lá preparada para você deitar e descansar. É você ter aquilo que você precisa. É ter aquilo que você depende. As outras coisas são conquista. Se eu tiver muito dinheiro, cara, trabalhar e ganhar muito bem, eu vou comprar o que eu vou comprar coisas. Mas a prosperidade de Deus, Ele te promete. Ele prometeu para a viúva. Quando a viúva teve coragem de pegar aquele pouquinho de trigo que ela tinha, de farinha, pegou aquele pouquinho de azeite, fez um bolo e deu para o profeta. E com a outra porção pequenininha que sobrou, ela fez um bolo e comeu ela e o filho. Deus prometeu para a viúva que ela nunca mais ia sentir falta de nada. Não ia faltar farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. Deus não disse para aquela viúva: você a partir de hoje vai ser a maior fazendeira aqui da região, você vai ter de tudo que você quiser. Não. A partir de hoje não terá falta você de farinha na tua panela. Eu não preciso de ter mais comida do que aquilo que eu dependo de comer. Eu preciso daquilo que realmente eu dependo, eu preciso. Isso é ser próspero. Outra prosperidade que eu acredito é você pegar as coisas e fazer alguma coisa daquilo que você pega. Você conseguir transformar as coisas com as tuas mãos. Tudo que você colocar as tuas mãos prosperará. Tem essa palavra lá no Salmo, né? Tudo que tu colocar, tudo que você colocar as tuas mãos prosperará. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue pegar alguma coisa e transformar. Eu fico muito feliz quando eu consigo encontrar uma pessoa que não tenha Jesus e tenha a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa. E eu fico muito feliz quando vejo o Espírito de Deus entrar na vida daquela pessoa, mudar aquela pessoa, transformar aquela pessoa. A gente às vezes fica olhando, a gente nem acredita naquilo que a gente está vendo. Mas é muito bom ter uma vida espiritual próspera, uma vida em que você possa falar de um Deus que opera, e Ele opera na vida das pessoas. Mas tudo que nós precisamos é de pagar o preço, como diz o Assembleiano. Pagar o preço é esforçar-se, é lutar, é batalhar. E assim nós vamos vencer. Assim a gente vai ver as muralhas cair. Assim a gente vai ver as barreiras da sua vida, da nossa vida, se desabarem. Assim você vai ver aquele que não se converte ser convertido. Assim você vai ver a prosperidade chegar à tua casa. Assim você vai encontrar
uma felicidade verdadeira que só Deus tem para nós. Pode arrumar, tem gente que acha que felicidade é ter mulher, às vezes tem umas 15 mulheres na rua. Pode ter umas 30 mulheres, quero ver se você vai ser feliz. Enquanto Deus não entrar na tua vida, você não vai encontrar uma felicidade verdadeira. Amém? Amém. É preciso que Jesus entre. Enquanto Jesus não estava dentro da minha vida era eu andava na corda bamba. Meu casamento estava pertinho de explodir. Glória a Deus que Jesus chegou na hora certa. Chegou, entrou, acabou o problema de corda bamba. Passamos dificuldade, passamos junto, com outra visão, com outro entendimento. Mas Jesus tem que estar dentro. Qualquer casamento que deixa Jesus sair desse casamento, ele tem problema. Ele vai ter problema sério. Jesus é o ponto de equilíbrio do casamento, do namoro. Jesus é o ponto de equilíbrio da família. A família que observa Jesus e tem Jesus na sua vida, é uma família equilibrada, é uma família que tem equilíbrio. Quando Jesus não está no negócio, você pode observar que falta equilíbrio. Então nós precisamos dele. Eu hoje não saberia mais viver sem Jesus. Eu já não tenho mais jeito. Perdi o jeito de viver sem Jesus. E é assim que a gente vai viver melhor. Com Cristo. Amém? Amém. Então Jesus, ele quer salvar não só a tua vida, mas a vida da tua esposa, do teu marido, do teu filho. Jesus, ele quer salvar todos. E ele quer que você entenda isso. E ele quer que você se esforce para que isso aconteça. Não é você que vai salvar o teu filho, é o Senhor. Você só precisa se esforçar. Fazer aquilo que Deus quer que você faça. Fazer aquilo que Deus recomenda. Um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam os corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram me ferir. O carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. E mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre terra, céu e mar.
seus